Ô, meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha aí todas as mídias, portal a12.com, você que gosta e você que acompanha as mídias aí das missões, dos missionários redentoristas, a12.com/missões, essa é a nossa comunicação do reino de Deus. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua sintonia. Obrigado porque você gosta muito de Nossa Senhora e você gosta de ouvir palavra de Deus, não é isso? Um grande abraço para você, de todos os cantos do nosso Brasil e do mundo inteiro, a nossa saudação missionária, missionários redentoristas. E mais uma oportunidade do videocast Vozes da Missão, para falar das santas missões redentoristas, para falar dos diversos temas que os missionários refletem nas missões com o povo de Deus, rezando, meditando a palavra, meditando a nossa espiritualidade, o anúncio do reino de Deus. E Vozes da Missão é uma oportunidade da gente conversar como missionário com você que gosta muito da Mãe Aparecida. E hoje nós temos a honra, viu gente, mais uma vez, de ter aqui um missionário que já há tantos anos aí evangelizando para falar de um tema tão importante hoje, da Palavra de Deus. É o Padre Luiz Carlos da Cruz. Padre Luiz, que coisa boa a gente poder falar da Palavra de Deus. Com certeza, Viveiro. A Palavra de Deus é tudo de bom, é o que norteia a nossa vida. Eu costumo falar que a palavra, a gente vive da palavra, na verdade, né? Nós evangelizamos e somos evangelizados. E essa palavra deve tocar fundo o nosso coração, sobretudo nós que somos missionários que levamos a Palavra de Deus a todos os cantos do Brasil, da nossa cidade, da nossa igreja. E para ser missionário, fomos tocados pela palavra, não é, Luiz? Com certeza. Foi ela por causa da palavra que nós viemos parar aqui. Isso, inclusive, quando todos nós estávamos lá nas nossas casas, né? Quando a gente tinha contato com a Bíblia, lendo os trechos bíblicos, isso que traz a gente para o centro da nossa fé. Olha, Luiz, e eu me lembro, quando a gente estava assim naquele discernimento vocacional, quero, não quero, vou, não vou, né? E como que a palavra de Deus naquele momento, sobretudo os relatos vocacionais, como que tocava o coração da gente, não é isso? Profundamente, Viveiros. Sabe aqueles retiros que a gente fazia? A Bíblia marcado lá com um papelzinho, lá, a citação bíblica, aquilo mexia muito com a gente, muito. Então a palavra incomodava. Exatamente. E a palavra de Deus incomoda, não é isso, Luiz? É para isso. É para isso. A função dela é incomodar a gente. Bonito. Ô Luiz Carlos da Cruz, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de começar lendo um versículo, não é um versículo que está aí na carta aos Hebreus, do capítulo 4, do versículo 12. Essa palavra me encanta, ela diz assim, olha, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram, e até onde as juntas e medulas se tocam. A palavra de Deus sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Olha que profundo que é isso, hein? Ô Luiz, essa palavra de Deus é viva e eficaz. Isso me encanta. Por isso que eu falo que a palavra de Deus é que norteia na nossa vida. Ela mexe profundamente conosco e essa palavra é que leva a gente à ação. Não sei se você já percebeu, irmão, mas a Bíblia, a origem da Bíblia, lá o Gênesis, lá quando Deus criou o mundo, criou as coisas, a terra, as plantas, tudo, era a palavra. É a palavra. Ele falou. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Faça-se. Exato, isso, faça-se. E ela acontece. Ou seja, então, quando a palavra ela provoca uma ação e depois uma reação. Eu falo e acontece alguma coisa. Então, por isso que essa palavra é vida para nós. E a gente falar da palavra é uma alegria. É como diz o texto, mexe com todas as nossas entranhas, mexe com o nosso ser, com a nossa existência. Ela vai criando essa imagem mental desse versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A gente vai imaginando como aquela água que você coloca, ela vai penetrando, ela vai molhando, ela vai fecundando.
Parece que a palavra de Deus ela vai envolvendo o todo do nosso ser. Exato. Por isso que é palavra de Deus, né? A gente fala assim, mas foi alguém que escreveu. Alguém escreveu a Bíblia, na verdade, mas ela foi inspirada por Deus. Não é possível que alguém escreveu isso de cabeça. É uma vivência baseada na fé. É inspiração, né, Luiz? A inspiração, e levou, então, nasceu a palavra. Por isso que agora ela está no nosso meio e ela nos leva à vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é portadora de vida para nós. Portadora de vida. Por isso ela é fecunda, por isso ela é eficaz. Exato. Irmão, eu gosto muito de refletir assim, a palavra de Deus. Deus precisa comunicar a nós o seu amor. Isso é um desejo de Deus ardentemente. Ele precisa comunicar a nós. Não dá para ele romper com as nuvens e cair na terra de modo fenomenológico. Isso não é possível. Então, essa palavra dele, que foi deixada para nós, essas escrituras, ela que vai, então, trazer a mensagem de amor. Você citou aí esse texto muito bonito de Hebreus, mas eu gosto também de João 10:10, por exemplo. Eu vim para que todos tenham vida e abundância e muita vida. Então, ou seja, então a palavra, ela nos dá vida. E quem ouve a palavra, quem ouve a palavra e põe em prática, não tem como não viver bem. A grande questão hoje, irmão Viveiros, é que talvez a gente escuta muito a palavra, mas não é vivido de fato essa palavra. É um convite. Quando nós refletimos agora, por exemplo, que estamos conversando sobre essa questão, que tal a gente colocar isso em prática de verdade, viver melhor essa palavra? Porque ela ficou para ser vivida de fato. Só escutar, só ouvir, não vai fazer muita diferença. Inclusive, nós tivemos uma missão lá em Mato Grosso, Primavera do Leste, tivemos uma missão. E eu trabalhei junto com o Padre Pedro. E o Padre Pedro, numa manhã, ele fez uma reflexão, aquilo me encheu tanto assim, de alegria, quando ele dizia assim, palavra, a Bíblia, está aqui a palavra, a Bíblia, palavra sagrada, ela se torna a palavra de Deus quando eu acolho no meu coração. A partir daquele momento que eu acolho essa palavra transforma a minha vida. Porque naquele momento que eu acolho, eu assimilo essa palavra, ela vai fazer essa transformação. Então, ela se torna a palavra de Deus quando ela é acolhida, quando é colocada em prática. Aí a ação divina acontece no ser humano. Exatamente, irmão, porque, como falei, já ela provoca uma ação, né? Quando a gente ouve a palavra, é Jesus dizendo do que devemos fazer, e como fazer a vontade de Deus, como colocar em prática o desejo de Deus, a vontade de Deus. Então, aí quando a gente ouve e coloca isso em prática, a mudança acontece na nossa vida. O faça-se lá no Gênesis, depois lá no João, o Evangelho de João, o comecinho do Evangelho, né? Que no princípio era a palavra e a palavra era Deus, a palavra estava em Deus. Então, aí quando você escuta essa palavra e a coloca em prática, então vai produzir um efeito, um resultado. E a palavra que foi no Antigo Testamento, toda ela falada, os profetas falaram, disseram. No Novo Testamento agora é Jesus que encarna essa palavra. Então nós temos uma palavra viva. No capítulo 1 do versículo 14 do Evangelho de São João, lá o versículo fala assim que a palavra encarnou-se e veio morar em nosso meio. Olha que profundo que é isso. É profundo. Ô, Luiz, e acho que a grande fragilidade do ser cristão, do nosso cristianismo, da nossa fé, é que a gente escuta muito a palavra. Toda missa a gente escuta a palavra, celebrações a gente escuta a palavra, mas nem sempre a gente permite que esta palavra penetre no coração, transforme em gestos, porque Deus é o grande comunicador. Exatamente. Nós ouvimos muito. Exatamente. Isso. Mas só ouvir parece que ainda não é o suficiente, né, Luiz? Não basta ouvir, precisa colocar em prática. Eu não me lembro agora a citação bíblica, mas a gente já rezou muitas vezes isso na missão, esse texto, que a palavra fala que Jesus não veio para julgar. Jesus não é um juiz que vem para julgar.
a palavra que ele fala que vai nos julgar, porque se eu não coloco ela em prática, então aquilo que eu estou fazendo vai me julgar, né? Então, Jesus diz o que eu devo fazer. Se eu não faço, obviamente, sou eu que não estou cumprindo com o dever, mas não é Jesus que está julgando. Então, essa palavra, se eu não colocar em prática, ela vai ser só ouvida, ela não vai surtir efeito na nossa vida. Essa palavra é uma profunda comunicação do amor de Deus ao homem. A palavra gera um mundo novo. Farei novas todas as coisas, diz né? o Apocalipse. Apocalipse. Mas Isso. quando que ela vai fazer essa mudança? É quando ela for acolhida. Então, enquanto a gente estiver só ouvindo, parece que a transformação não acontece ainda. Quando essa palavra cai no coração, até a Bíblia tem uma parábola, uma figura da chuva fina. Isso, você lembra? Exato, lembro demais. A palavra de Deus é como a chuva fina que vai caindo, vai molhando a terra, vai ali fecundando a sementeira. E depois dali nasce, depois de um tempo. Exato, irmão. Você percebe nesse texto, nessa mensagem desse evangelho, que é muito interessante, que é como a chuva que cai, que ela precisa fecundar a terra, que aqui fica bem claro, né, que Deus, ele fala, e o que ele fala vai ter que surtir um efeito. Ele comunica o seu amor, esse amor tem que sair, tem que brotar na terra. E se não fizer isso, a palavra de Deus não é colocada em prática. Então, ou seja, a chuva que cai, molha, fecunda a terra, produz, a palavra de Deus também é a mesma coisa, ela é para produzir fruto. E aqui vai produzir frutos. Essa terra é o coração humano. É o coração humano. Do ser humano. Exatamente. É muito interessante porque quando nós ouvimos a palavra e ela tem que surtir um efeito na nossa vida, irmão, a gente percebe isso claramente nas missões. Sabe quando as famílias vão nas casas com a palavra de Deus para ser refletida, rezada? Quantas pessoas ali não têm contato com a palavra de Deus? Sim. E agora, ouvindo a palavra, deixa-se tocar e muitas delas se transformam, converte-se, volta para a comunidade. Mas é preciso, então, alguém anunciá-la. Eu parto do princípio que, muitas vezes, falta quem anuncie essa palavra também, para que as pessoas possam viver essa palavra. E é claro que, por trás de tudo isso, está uma grande questão, irmão, que lá na missão, a gente reflete o tema, a palavra de Deus, logo em seguida, a fé, porque ela está muito ligada. Claro. Você já imaginou? Você vai proclamar uma palavra de Deus, mas não tem fé? Ela não se torna eficaz. Exato. Ela não gera vida. Ô Luiz, eu acho bonito também aquele texto de Mateus, capítulo 12, versículos 46, onde Jesus estava comunicando ali a palavra, e chegou alguém, e estava ali a multidão, os discípulos, uma multidão, e chegou alguém e falou: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, estão querendo falar com você. Aí Jesus... Eu acho fantástico isso. Jesus fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele responde: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a minha palavra e a colocam em prática. Olha maravilhoso olha isso. O poder da palavra. Quer dizer, quem acolhe, quem assimila e coloca em prática, se torna família de Jesus. Exato. Isso é muito profundo. Esse texto é um dos mais conhecidos, dos mais refletidos que nós temos na missão. Por exemplo, assim, na Semana Santa também a gente reflete bastante esse tema. Porque aqui Jesus amplia o conceito de família, mas para aqueles que ouvem a palavra. Sim. De nada adianta a gente ouvir a palavra, ouvir o chamado, ouvir a comunicação de Deus, mas não colocar isso em prática. Então, se eu quero pertencer à família de Deus, a família de Jesus, eu preciso ouvir essa palavra, colocar isso em prática, aí sim, então, vou pertencer a essa família. É como numa família humana, que nós, por exemplo, ouvimos o que os nossos pais nos falam, mas a gente não obedece, não coloca isso em prática. Então, ou seja, todos aqueles que obediência à palavra, ouvir a palavra de Deus, colocar isso em prática, obedecer a palavra, vai se tornar filho e filha de Deus. Então, essa palavra fecunda a família. Bonito. Ela muda, isso. Transforma.
A humanidade, a sociedade, a humanidade seria diferente se fosse conduzida pela palavra. Com certeza, muito, muito, muito. As nossas famílias, nossas comunidades. Hoje, pode ter certeza que a Bíblia, acho que é um dos livros mais populares no mundo. São muitas traduções e muitas edições publicadas, e muito lida, por sinal. Mas ela é muito pouco vivida. Ela é pouco vivida. Esse é o grande problema. Pouco vivida, pouco colocada em prática. Então, exatamente. Acredito que a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, quando nós já temos em casa, é para ser vivida, lida, refletida, vivida. O irmão Viveiro, eu estou me recordando agora um fato interessante, até pitoresco, acho que você também deve ter vivido isso. A gente fazia os chamados círculos bíblicos. Sim. Você lembra isso? Lembro. Quando eu morava com minha família, por exemplo, num sítio, e lá nós tínhamos uma vez por semana... os círculos bíblicos. Isto. Sentávamos e refletíamos a palavra. Era um círculo bíblico, cada um falava alguma coisa. Aquilo era tão importante, nós precisamos fazer isso novamente. E cada um fazia, assim, de certa forma, a interpretação, como que ele compreendia a palavra e como colocá-la em prática. Eu acho que isso gerou assim, cristãos muito comprometidos. Numa época, sobretudo na época da SEB, das comunidades eclesiais de base, eu me lembro que eu morava no Paraná. E uma vez por semana as pessoas se encontravam para ler, para refletir a palavra. E a gente pensa, mas eu não sei interpretar, eu não fiz teologia. Mas a palavra, o Espírito Santo, ele conduzia. E saíam reflexões fantásticas ali, lindas. O irmão Viveiros, outro versículo bíblico que eu não me lembro agora, a citação, Jesus fala assim que ele louva o Pai porque ele revela aos pequeninos, aos humildes, oculta dos sábios. Ou seja, então, aquele que for ler a palavra de Deus com fé, Deus se revela. Não precisa ser um teólogo renomado, um grande estudioso, mas basta que tenha consigo a palavra, que ouça a palavra, que leia, que reze a palavra, que, na verdade, a Bíblia não é nem para ser lida, é para ser rezada mesmo. Para ser rezada, para ser praticada, na verdade. Praticada. Nessa dimensão da fé, é claro, então Deus revela a gente aquilo que Ele quer para nós. Então, a partir da nossa fé, daquilo que eu estou fazendo. Ô Luiz, agora nós somos missionários. Você é missionário, certamente, eu sei já faz tempo que você é missionário. Sim. E, de certa forma, nós fomos chamados para ser missionários redentoristas por causa da palavra. Ou porque nós fomos tocados, ou porque a gente quer levar essa palavra. E você trabalhou nas missões muitos anos, está aí trabalhando, e eu também já estou há algum tempo na missão. É bonito demais quando a gente percebe que a comunidade acolhe a palavra e vai se transformando. Você deve ter experiências lindas nesse sentido, né, Luiz? Com certeza, irmão Viveiro. É maravilhoso isso. A palavra, quando ela toca profundamente o coração da gente, é impossível a gente não fazer nada, não se mover, não ter qualquer uma reação, né? E quando eu morava com a família, no sítio, na zona rural, e a palavra que a gente rezava, então levava a gente a um esforço maior, uma integração na comunidade. E quando eu fui para o seminário, aí é claro, a gente aprofunda muito mais. Vai compreendendo, né? Agora, nas missões também a gente vai, então, agora aprofundando mais. Então, essa palavra, como eu sempre falei no início, repito, ela norteia a vida da gente. Quando a gente dá conta que essa palavra é de Deus de verdade, e eu acredito no que é a palavra de Deus, então ela começa a ter mudança na minha vida. E nós, missionários, claro, somos homens da palavra, que todo cristão batizado é da palavra, mas nós, missionários, precisamos, de fato, dar testemunho comunicadores e comunicadores. Praticantes. Exato. Eu cuidei aqui do Ministério de Leitores do Santuário durante vários anos. E uma das orientações que a gente dava para que os leitores tomassem consciência da importância do ministério deles. E quando você usa a sua voz para ler ali no santuário, para proclamar a palavra, quer dizer, Deus está falando através da sua voz. E à medida que eles iam tomando consciência disso, eles falaram, nossa, então o negócio é sério. É muito sério, porque Deus se comunica através da nossa comunicação humana.
Quer dizer, a palavra divina se torna humana. Por isso, irmão, que às vezes a gente até traz alguma dificuldade nas pastorais. Eu fui pároco por um tempo, algumas pessoas até não aceitavam muito isso, mas você não pode de qualquer jeito ir proclamar a palavra. Chega lá sem tomar consciência, às vezes de qualquer jeito. Não. Improvisando. Improvisando. Vezes, né? Não dá falar uma palavra, às vezes, mal pronunciada, que dá uma interpretação diferente. Então, você tem consciência que você está ali proclamando a palavra de Deus. Ela tem que ser bem pronunciada para as pessoas poderem entender e passar a mensagem. Porque ali, você falou muito bem, você está emprestando a voz a Jesus. A sua voz. Ele que está comunicando por mim, por você, por nós. Isso é muito profundo, é muito bonito isso. E eu acredito que o leitor, o proclamador da palavra, que está agora proclamando a palavra, ele se sente maravilhado e feliz, não só porque ele está ali à frente, às vezes até no status, mas porque ele está, de fato, falando de Deus para as pessoas. Exatamente. A partir do momento que a pessoa tem consciência disso, eu sou comunicador de palavras divinas, palavra de Deus que se faz humana através de mim, ele vai assumir esse ministério com muita alegria. E ele vai se dedicar ali para fazer da melhor maneira. Eu fico imaginando aqui na Basílica, quando nós subimos ali no altar, pegamos esse microfone e ali você proclama a palavra de Deus e a Basílica lotada, aquelas pessoas ali ouvindo você falar, ouvindo na sua palavra a palavra de Deus. Isso enquanto você está olhando um santuário lotado com 40 ou 50 mil pessoas. Agora, quando você imagina o Brasil inteiro ligado aí na Rádio Aparecida, na TV Aparecida, no portal A12.com, ouvindo a sua palavra, a sua voz, como palavra de Deus. Eu imagino, se a gente tivesse consciência disso, de tudo, a grandeza disso, sim, a gente ia se dedicar de uma maneira brilhante para fazer da melhor maneira possível. Exato. E aí, o irmão Viveiro, a gente percebe a responsabilidade que nós temos. A grande responsabilidade. Porque você está falando de Deus para todas as pessoas, para muitas pessoas que estão sintonizadas, ou na TV, ou na rádio. Então, nós estamos comunicando o amor de Deus às pessoas todas. Sim. Então, é grande a responsabilidade. Mas isso é muito bonito. Graças a Deus que nós temos essa oportunidade, temos agora esse tempo, essa tecnologia, que pode levar a palavra de Deus mais perto das pessoas, porque, na verdade, irmão Viveiro, a gente não tem mais aquela desculpa de dizer, mas eu não sabia, mas eu não escutei a palavra de Deus. Não escutou? Porque você não quis, porque hoje não é difícil você ouvir a palavra de Deus. Se alguém não pode ler em casa, mas pode ouvir no rádio, na TV. Hoje, graças a Deus, nós temos muita oportunidade de estar em contato com a palavra de Deus. Agora, infelizmente, Luiz, não é todo mundo que tem essa consciência. Há muita gente que aproveita da palavra de Deus, fazer suas interpretações com interesse, manipulando a palavra de Deus, segundo as suas necessidades, seus interesses. Infelizmente, existe muito isso. Meu Deus, né? Isso realmente, você tocou num assunto muito sério. Isso é muito triste. Porque há aqueles que até distorcem a palavra de Deus a seu bel prazer, até mesmo para comunicar algo do interesse pessoal, até político. Então, isso é muito triste. Financeiro. Isso é muito triste. Agora, a palavra de Deus, ela tem... projeção pessoal, às vezes. Exato, a projeção pessoal. A palavra de Deus, então, ela tem a sua comunicação perfeita. É por conta do homem que agora distorce. A palavra de Deus nunca vai dizer para ninguém o que ela deve ser vingativa, que ela deve mal, né? perseguir as pessoas. Ela não propaga o mal. Não. E aí Jamais. É importante da fé, de ouvir a palavra a partir de um sentimento de fé. É Deus que está me falando. E se eu acolho como palavra de Deus, com certeza vai gerar vida nova. Eu gostaria aqui, nós quase terminando a nossa conversa, Luiz, eu queria muito que a gente olhasse um pouquinho para a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Ela ouviu a palavra. Ela ouviu a palavra. Ela se questionou diante da palavra, não é? Ela colocou suas dificuldades de compreender a palavra, mas com o coração aberto, ela ouviu o anjo dizer para ela, para Deus
nada é impossível. Então, é palavra de um Deus que realiza o impossível, humanamente falando, mas possível para ele. E quando ela entendeu isso, ela não teve dúvida. Senhor, eis-me aqui. Eu acredito, Luiz, um dos nossos problemas é acreditar, é crer nesse Deus que fala e nesse Deus que, para ele, tudo é possível. Mudaria tudo se a gente acolhesse dessa forma que Nossa Senhora acolheu. Com certeza, irmão Viveiro. Acho que ninguém melhor do que Nossa Senhora para ter acolhido essa palavra. Ela acolheu dentro de si a palavra encarnada, que é seu filho Jesus. E é interessante, quando ela recebeu o anúncio do anjo, a maneira como ela se procedeu. Ela deu ouvido. A Maria, Nossa Senhora, é um modelo, em todos os sentidos, um modelo perfeito para nós, né? Ao ouvir a comunicação, a voz do anjo, que o anjo que falou e ela que ouviu, então a reação de Nossa Senhora acolhida. Então, ela é fantástica. Para nós, ela não tem, é uma referência. É referência, é modelo. Modelo de seguimento, de acolhida da palavra. Tanto que nós celebramos com entusiasmo toda a festa e a solenidade de Nossa Senhora. Ela é modelo. Ô Luiz, muito obrigado pela sua presença, pela sua partilha. Que coisa boa, não é, Luiz? A gente falar da palavra de Deus encanta, enche o coração de alegria. Exatamente, irmão Viveiro. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema tão relevante, tão importante, que é a palavra de Deus, que quando a gente fala, a gente percebe, né, que Deus fala com a gente a partir dessa comunicação, né? Então é uma alegria muito grande falar da palavra de Deus e que ela seja, de fato, norteadora de vida para todos nós, que todos aqueles que possam escutar a palavra de Deus e colocar isso em prática, vivenciar essa palavra, que é o próprio Jesus encarnado. Ele veio, ele está em nosso meio, ele vive em nosso meio. Então, não precisa só mais ler essa palavra, basta a gente também olhar para Jesus, que é uma síntese. Jesus, a palavra e Jesus. Que Deus continue fazendo de você esse grande missionário da palavra. Amém, amém. Todos nós, todos nós. Ô, meu querido irmão, tá vendo que papo bom, que conversa boa, não é? A gente se alimentar da palavra de Deus. E as missões redentoristas têm esse objetivo, ajudar as pessoas a compreender um Deus que se comunica, um Deus que fala, um Deus capaz de transformar a nossa vida. E você pode acompanhar tudo isso através das nossas redes sociais. Pode acessar o youtube.com/redentoristas. Ativando o sininho de inscrição, você vai seguir também todas as redes dos missionários redentoristas e vai poder se alimentar dos temas, da reflexão da palavra de Deus. E se você deseja que as missões aconteçam aí na sua paróquia, na sua comunidade, acesse o portal a12.com/missões e muita coisa boa vai acontecer. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua sintonia, Vozes da Missão, falando da palavra de Deus. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.